performático, mas é uma performance quase estática, né, de imobilidade. E o Robert Morris, ele começou a variar isso um pouquinho. E aí surgiu uma coisa interessante, que eu acho que é um outro aspecto importante na instalação, que essa qualidade concreta, a concretude, a materialidade do objeto, ela está presente. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo pequenas variações. O meu olhar começa a andar e eu começo a criar referências. Então, exatamente aquilo que o Donald Judd com o objeto não queria. Ele queria que o objeto simplesmente se mostrasse da maneira como ele é. Aqui, numa estrutura quase igual, mas com essas pequenas variações. De repente, eu ativo o olhar do espectador e ele começa a viajar, mas sempre se mantém presente. Vou ficar com torcicola, gente. Vou tirar essa aqui, senão... Melhor, eu ia sugerir isso. Está muito baixo. Melhor. Ok. Então, o cubo, um único ele em si, eu posso dizer, é um objeto literal, um objeto que remete a si mesmo, que se afirma a partir e através, por meio da própria concretude do material, da cor, e não significa nada no sentido tradicional, não representa nada. É o que é, e você vê o que você vê. Que, no fundo, é uma tautologia que se pode ver. E o objeto teatralizado é aquele objeto que apresenta possibilidades de leituras referenciais e possibilidades de criar em cima disso quase uma narrativa, ou uma interpretação tradicional. Mas é o espectador que constrói isso. E esse jogo, eu vou voltar para isso, mas eu acho que esse jogo entre ativar e desestabilizar, ou puxar o tapete, puxar as possibilidades de referências para o espectador, acho que esse jogo é muito típico da instalação também. E é claro que isso é interessante para o teatro, né? Se a gente pensa, por exemplo, nos trabalhos de Bob Wilson nesse sentido, né? Que são, por um lado, trabalhos herméticos e, por outro lado, são trabalhos que permitem ou até ativam, segundo alguns, o olhar do espectador a partir da própria experiência com o fenômeno teatral, com a encenação. E aqui, a partir da própria experiência que eu tenho com o objeto, com a concretude do objeto, a qualidade material, e eu posso criar essas referências aqui. Um outro elemento que eu acho nesses cubos, ou nesses blocos, nesses L's, nessa concretude que eu acho importante, e nessa construção tautológica, que quase inevitavelmente, a gente começa a sentir algo que eu acho... É quase uma não experiência da morte, mas uma sensação do morto, da mortalidade da nossa existência. Por mais esses cubos são muito limpos, mas tem outros cubos de outros artistas, né, que são muito eles são fechados, eles sugam o olhar para dentro e aí dentro o olhar desaparece. Depois eu vou discutir um pouco mais essa qualidade da mortalidade, mas se a gente pensa logicamente, uma tautologia, ela é perfeita e ela é morta. Então, eu chamo de puxar o tapete de qualquer possibilidade de referência, ou colocar qualquer referência como se elas existissem entre aspas. Ok. O terceiro slide, rapidinho. Esse aqui é uma foto de um trabalho de um argentino, Daniel Veronese, Um Homem que se Ahoga. Aqui no Rio tinha uma cópia, um franchising de um outro trabalho dele, do Tio Vânia, né, que chama...
Como chama? A gente já assistiu aqui. Mas enfim, ok. Esse trabalho eu tenho essa aqui é uma versão das Três Irmãs de Chekhov. E o que a gente percebe aqui, o figurino, ele é muito cotidiano. E de fato, os atores chegaram no espaço, tiraram sobretudo o casaco e atuaram com a roupa do dia. Dependendo do dia, eles estavam com outro tipo de figurino. Aí a gente tem de novo esse cruzamento, essa diluição da fronteira entre o real e o ficcional. O real que de repente pode ser ficcionalizado ou usado para criar ficções. E um outro aspecto aqui que eu acho interessante que os três irmãs aqui são os três atores sentados no sofá, né? Aquele com bigudo, aquele do meio, e aquele jovem altão que é a irmã mais jovem. Então ele trocou o sexo. Né? Os homens, os atores fizeram os papéis femininos e as mulheres os papéis masculinos. Que também é esse jogo com a realidade, para borrar, eu acho que essa fronteira entre o real e o ficcional e o objeto e o signo, porque o efeito foi exatamente, por um lado, frisar a qualidade real ou material do ator, o corpo dele, o sexo dele. E, por outro lado, realçar a qualidade do signo que é possível a partir disso. Né? Esse é um ator que fala o texto de uma mulher, mas isso não importa, funciona. Então, como se ele separasse os dois, e aí, de repente, a gente percebe a qualidade de cada aspecto, a qualidade do objeto e a qualidade do signo. Então, uma coisa parecida que o Morris fez com esses eles. Né? Se eu estou ali dentro, eu percebo claramente, ou se eu circulando nesses eles, o meu olhar viaja, eu percebo claramente a qualidade, a materialidade do objeto, mas eu também, de repente, percebo que eu posso criar histórias em cima disso, ou interpretações. Né? A diversidade na uniformidade. São três eles iguais, mas cada é um pouco diferente. E eu posso, então, começar a viajar. Ok, esses são um exemplo do teatro, e agora tem um segundo, na verdade, esse aqui tinha esquecido, que é um filme. A gente pode mostrar rapidinho o filme um pouco. Ok, esse aqui é um trabalho de um coreógrafo, acho que é americano, que vive na Alemanha, William Forsythe. E o trabalho se chama Human Rights. E quando vocês escutam o texto Human Rights, vocês pensam nos direitos humanos, não? Mas o título é Human Being Rights. Um ser humano escreve, o humano escreve, né? Nesse sentido. Isso e ele então já faz uma brincadeira com a palavra, com a qualidade, digamos, da grafia e a qualidade fonética. E esse trabalho, tinha essas mesas aqui, em cima das mesas tinha papel, e esse papel foi, aos poucos recebeu palavras ou desenhos, assim. Vocês vão ver como, isso eu não vou revelar aqui. No fundo tinha essa parede com outros desenhos de noites anteriores. Então, digamos assim, uma prova ou um elemento da atividade real que foi produzida naquele momento durante a interação ou a montagem. Do lado esquerdo, eu acho que ou foi aqui, não, acho que foi desse lado que tinha os artigos dos direitos humanos fixados. Agora, tinha uma série de bailarinos aqui dentro, nas mesas, desenhando. E o público entrava. No final da performance, ou
digamos assim, na medida em que a performance avançou, o público podia entrar e participar também das ações. Agora eu quero mostrar um pequeno trecho do que aconteceu. Está sem som porque a gravação não captou, mas não faz mal porque o som não é importante. Não tinha como organizar os dois, um do lado do outro. A máquina não fez isso, mas tudo bem.